Cadeia e delegacia, um equívoco histórico, o senhor cita lá. Sim. E, felizmente, eu posso dizer que esse governo atual viu essa realidade. Conseguiu de fazer essa diferença? Exatamente, essa diferenciação. Mas onde é que ele viu? Em que momento está isso? Como é que a gente da sociedade percebe isso? Então, a gente não percebe porque a gente vive. Você vai na delegacia e se mistura, né? A cadeia e a delegacia. A cadeia pública é um órgão de segurança onde ficam custodiados os presos provisórios. Tá? Certo. E a delegacia de polícia é um órgão da segurança pública que gerencia os negócios de Estado da segurança pública. Só que com os anos houve uma mistura desses ambientes e nós não conseguimos mais diferenciar. Então este governo atual, Richa, está fazendo essa diferenciação, está tirando os presos das delegacias, deixando as delegacias apenas para esse trabalho burocrático, que é a sua realidade inicial, e deixando os presos separados em cadeias públicas. Está fazendo bem feito? Sem dúvida alguma. É um precedente histórico que eu não havia observado até então, e em Foz do Iguaçu, como sendo a primeira unidade do Estado, está sendo reformada a nossa cadeia e deverá passar à administração da Secretaria de Justiça nos próximos meses. Em determinada delegacia, os policiais se encontravam de plantão, todos sentados num banco de madeira que havia em frente à unidade. O cliente chegou para registrar uma ocorrência e foi entrando sem que ninguém abandonasse as risadas e as piadas para saber qual a razão da visita. Chegou-se a isso? O senhor chegou a constatar a situação como essa? Essa foi uma situação que eu presenciei formalmente, pessoalmente, né? E que infelizmente era, ou é comum ainda em algumas unidades, aquela chamada invisibilidade que eu chamo do servidor. Ah, é? Inclusive isso não ocorre só na polícia, ocorre em vários órgãos públicos, onde o atendimento, via de regra, é muito mal feito. A pessoa chega e fica invisível no balcão, né? Os servidores não se dignam a deixar a conversa e dar atenção. Mas isso não é só ao na cidadão. delegacia de polícia, isso é também no serviço público de saúde, né? Não, O cara chega no posto de saúde e parece que está chegando... O serviço público no Brasil, de um modo geral, ele é muito mal feito. Né? E essa qualidade, né, na melhor desse atendimento, eu digo a você, não depende de salário, não depende do governador, não depende do prefeito, depende apenas e tão somente da boa vontade das pessoas que estão ali para atender. Né? De ver um pouco o problema com os olhos do outro. Porque quando a gente chega do lado de cá do balcão, todos nós queremos ser bem atendidos. Mas quando estamos do lado de lá, queremos geralmente que o cara espere e que atenda a nossa conveniência. Essa é a cultura que a gente tem assim, ao longo dos anos. Mas né? deve ser mudada, né? A gente tem que fazer alguma coisa para mudar isso aí. A própria imagem do servidor público, que tem hoje de inepto, de preguiçoso, né? Ela já vem sendo retratada há muitos anos. Eu me lembro de filmes aí que eu assisti da década de 40, 50, onde o servidor já era visto como um preguiçoso, como um sujeito que não gosta de trabalhar. Até atualmente em programas de humor, onde ele sempre é retratado ou como um omisso, ou então como um corrupto. Isso ainda existe muito, né? Se fez uma situação ao longo da história que acabou parando nisso. Construída pelo próprio servidor, policial ou não. E cabe a nós, servidores, mudarmos essa realidade. E como mudamos isso? Com atitudes praticadas no dia a dia, não é? Reconquistando aquela confiança que eu te falei no começo. Porque sem confiança não é possível você estabelecer uma relação entre o servidor e a sociedade. O senhor fala pontos aqui muito importantes. O primeiro do senhor direcionou exatamente para os colegas, né, da área. Este aqui pode ser livro para um leigo também, não? Sem dúvida alguma. Isso aí é um trabalho amplo que serve para qualquer pessoa que queira... Advogados. Sem dúvida. Que queira conhecer um pouco mais da segurança pública. Inclusive tem um ponto que nós abordamos aí, que a polícia, via de regra, vê de modo equivocado, que é a questão, Carlos, dos direitos humanos. Sim. Na verdade, os direitos humanos hoje é uma das melhores ferramentas que a polícia tem para efetuar o seu trabalho. Mas como é que o senhor trata esses direitos humanos no livro? Bom, direitos humanos é uma conquista fundamental da sociedade humana, né? do gênero humano. São direitos que foram sendo estabelecidos desde a criação, desde que o homem teve consciência que ele existia. E que ele tinha alguns direitos, né? O direito de respirar, de viver, enfim. Então são direitos fundamentais e importantes. Como é que a polícia, que é uma das principais pilastras do Estado e a principal promotora dos direitos do cidadão, defensora e promotora, pode ser contra isso? O senhor fala no livro, a gente está dando um atendimento para esse livro, que eu estou achando o livro muito importante. Eu acho que o senhor seria um grande escritor se apelasse para essa área.
Trabalho da equipe, a importância da equipe, o senhor cita num capítulo e no outro o senhor cita a confiança no trabalho da equipe. O senhor é o chefe da equipe. Como é que se faz essa equipe ficar importante para esse grupo? No serviço público, nós temos um defeito, a meu ver, muito grave. Quem tem o defeito? Não, o serviço público como um todo tem um defeito, né, uma característica muito grave, que é o princípio da desconfiança. Se desconfia de tudo, né? Veja você que tem países do primeiro mundo aí, onde, por exemplo, as escrituras de imóveis são feitas pelo advogado no seu escritório, né? Aqui nós temos que ir no cartório, temos que ter um monte de carimbo. Registros. Isso é o princípio da desconfiança, né? Você desconfia que todo mundo vai fazer algo errado. Nós temos que inverter isso aqui. Como? Confiando, né? E qual o preço da confiança? Nada, você dá a confiança de graça. E a pessoa que recebe faz dela aquilo que achar melhor. Conveniente, né? Conveniente. Só que, lógico, você tem técnicas para isso, né? Você vai dando a confiança em níveis, né? E conforme a pessoa vai adquirindo aqueles níveis, você vai fornecendo novos elementos, né? Não é possível você trabalhar na segurança pública hoje sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Você está aqui, mas você tem uma equipe de suporte que te dá suporte para esse programa. Então, sozinho ninguém faz nada, né? Quem fala que faz algo sozinho, principalmente na área da segurança pública, como bem diz o doutor Reinaldo, nosso secretário, beira o estelionato. Né? Isso não é verdade. Então, essa formatação da equipe é fundamental. E você começa a formar uma equipe a partir do momento em que você confia, em que você dá a confiança. E vai direcionando essa confiança sempre em busca da qualidade e, no caso da polícia, buscando melhor atender a clientela que precisa dos trabalhos policiais. E o senhor cita isso também sobre a confiança da equipe, mas sobre a importância dela. O senhor diz que ninguém faz nada sozinho, né? Essa equipe ela tem que ser necessariamente uma equipe cheia, grande, robusta. É uma equipe curta, também tem resultados. Como é que se trabalha quando a equipe não chega a ser aquilo que se espera que seja? Na verdade, a busca da equipe ideal é uma constante, né? Nós nunca vamos ter equipe ideal. E quando você diz equipe, não quer dizer também que você tem que ter um monte de estrelas. Né? Eu me lembro muito bem daquele ataque do Flamengo, que tinha Romário, Sábio e Edmundo. O Sávio e Edmundo. O time quase caiu para a segunda divisão. Então, estrelas numa equipe não quer dizer nada, né? Um monte de gente não quer dizer isso. O primeiro passo para a realização de uma equipe é você perceber que a equipe e fazer as pessoas compreenderem, Carlos, que o objetivo tem que ser comum. Que os objetivos da equipe têm que se sobrepor, num primeiro momento, àqueles objetivos pessoais de cada um. E que ninguém é mais importante que o outro. A equipe é como se fosse uma corrente ligando ponto A a ponto B. Todos os elos são importantes. Se você tirar o elo de cá do meio, todos têm o mesmo peso, a mesma importância. O que pode ocorrer é que, em alguns momentos, alguns elos tenham uma atividade diferente do outro. O que não dá importância mais ao chefe ou aquele que está na ponta. Então a equipe é isso. O espírito de equipe é isso, de unidade, de fraternidade. Agora, na polícia, principalmente, a equipe é muito importante, porque a equipe trabalhando é como um gesto de qualquer, um singelo erro pode representar um colega, né? Ou então um mesmo singelo gesto salva a vida de outro. É uma coisa... Então, na polícia isso é avulso de importância, porque, por exemplo, se você trabalha numa padaria e você esquece lá o forno ligado, o pão vai se queimar. O máximo que vai fazer é o pão queimar. O pão queimar, exatamente. E no trabalho policial já não. Dependendo do trabalho, se o colega falhar, isso já aconteceu, pode acontecer de um outro colega perder a vida, né? Então é muito importante a compreensão do policial desse espírito de equipe, né? Então isso é fundamental. E, infelizmente, nós não temos muitas equipes, né? Então temos que trabalhar constantemente isso, daí a importância que eu digo e repito na capacitação contínua. Eu vou apertar um pouco nesse lado, eu sei que o senhor é delegado e eu devia estar falando muito mais em segurança pública, mas tem alguns pontos que são importantes. Na polícia, por exemplo, o senhor falou que as equipes são restritas, né? E as pessoas a gente sabe que são diferentes, têm suas afinidades, eu trabalho melhor com aquela pessoa, com aquela a gente já não combina tanto e assim por diante. Tem como a gente fazer isso dentro da polícia? O senhor tem essa condição de dizer vocês trabalham juntos ou a gente está tão reduzido que não tem como escolher nada? Aí entra o trabalho do gestor. O que é o gestor? É aquela pessoa que vai gerir aqueles egos, né? Aquelas qualidades e os defeitos que cada um tem. Veja você que isso aqui é uma equipe e todos são diferentes, né? Então, é a partir dessa visão que você vai trabalhar esse pessoal. Em todos os lugares que eu trabalhei, nós conseguimos formar boas equipes,
né? Algumas com pessoas medíocres, outras com pessoas muito diferenciadas, né? E dentro de cada equipe, cada um tem o seu lugar. Como eu disse a você, se você tiver várias estrelas, fica até mais difícil de você formar uma equipe, formar um time. Né? Mas é um trabalho gostoso de fazer e que o gestor, hoje o delegado, ele não tem que ser apenas um delegado, Carlos, ele tem que ser um gestor também. Ele não pode mais ser aquele delegado que só faz inquérito, né? Tem que ser algo mais, tem que ter um plus no seu conhecimento. E a gestão estratégica hoje na segurança pública, a meu ver, é fundamental para melhorar a qualidade desse trabalho que é levado até o cidadão.